Boa, Jean. Bom, então, acho que já estamos com a imagem aí na tela. Boa noite para todo mundo, muito prazer. Meu nome é Felipe, eu sou formado em Filosofia na USP e faço mestrado em Budismo numa universidade do Reino Unido, que é uma universidade que se chama University of South Wales, um curso à distância, ele dura 3 anos. Eu fiz 1 ano e meio, e nesse momento o curso está trancado, e eu vim compartilhar com vocês hoje, enfim, fui professor de filosofia no ensino médio por um breve período de tempo, 1 ano e meio mais ou menos, e a minha área de maior interesse de pesquisa realmente é o campo das religiões, epistemologia, ética, e eu vim compartilhar com vocês hoje a minha última dissertação do mestrado. A gente faz algumas dissertações ao longo desse mestrado, que é sobre filosofia budista, que o tema era a epistemologia budista, né? O que é o conhecimento do budismo, né? Mas, enfim, passo a palavra aí para o João. Não sei se o João, alguém quer fazer alguma introdução sobre o Instituto, ou se eu já entro direto e a gente já vai falando. Não, a gente pode introduzir rapidinho, só para quem ainda não conhece. O Instituto foi criado recentemente, final de maio, que a gente começou a operacionalizar de fato. É um conceito que eu estava tentando... Eu comecei a imaginar em 2016 e em 2020 eu comecei a conversar com o Gia sobre o projeto. Vou colocar de pé, eu, o Gia e o Caian, que hoje, infelizmente, está com problema de saúde, não pode estar presente. A gente começou a fazer toda a parte burocrática, então, para conseguir CNPJ e tudo mais, demorou mais que esperado, né? Com a burocracia no Brasil, acho que muita gente conhece. E a gente tem um plano, assim, uma ideia de longo prazo que a gente quer atingir. E, basicamente, para quem não conhece, tem 2 lados fundamentais. Onde a gente quer quebrar uma barreira entre as ciências, entre os campos de conhecimento. Então, trazer para conversar diversas áreas do conhecimento, porque a gente acredita que no Brasil se produz, de fato, conhecimento de excelência, mas que eles ficam trancados em bolhas, tanto regionais, pessoal de São Paulo não fala com o pessoal do Mato Grosso, que não fala com o pessoal do Tocantins, etc., etc., como dos campos. A economia não fala com o pessoal da política, com o pessoal de agronomia, com o pessoal de antropologia, de geografia, arquitetura, e assim vai. Então, esse é um lado que a gente quer tentar quebrar essa barreira. E, por outro lado, é a pergunta que a gente se faz: por que ciência? E a ciência, a gente entende que são produzidas para tentar criar um melhor entendimento da realidade, para melhorar a vida das pessoas. Então, nada mais óbvio, mais importante do que criar a ponte entre me desculpe a tosse, entre o mundo concreto, o mundo cotidiano das pessoas e as ciências. Então, a gente quer tentar aproximar as pessoas também de diversas áreas que trabalham fora do campo acadêmico com o campo acadêmico, tanto para aprender com o campo acadêmico, como para também balizar para as pessoas que fazem pesquisa qual que é a realidade que os brasileiros enfrentam todo dia, quais são as expectativas, para não ficar uma teoria desacoplada da realidade concreta. Então é isso. Então, nesse período, a gente tem já feito várias palestras sobre diversos temas, de economia, de geografia, de arquitetura, filosofia. E eu conheço o Felipe há muito tempo. Eu convidei porque eu sei que ele tem tanto interesse nesse campo mais filosófico, como também em questões sociais, como desigualdade, questões que no Brasil são urgentes. E eu perguntei para ele qual tema ele gostaria de apresentar, primeiramente. E ele, acho que também devido ao mestrado, né, está muito imbricado nessa pesquisa, está nos presenteando com essa reflexão sobre as perguntas não respondidas pelo Buda. Então, vai lá, Felipe, o palco é seu. Boa, obrigado. Eu queria fazer só um primeiro comentário de que tem um estudioso do budismo bem famoso, chama Bhikkhu Bodhi. Ele é um monge
foi ordenado no Sri Lanka, mais de 40 anos atrás. Ele traduziu todos os discursos do Buda, sem exceção, são mais de 2.000, e do Pali para o inglês. O Pali é uma língua morta, que é uma língua que antecede o sânscrito, que é a língua onde o ensinamento budista foi registrado, e ele não recomenda começar, uma vez ele vai falando de vários suttas e pergunta, por que você não fala do primeiro sutta, né? Que é o Brahmajala Sutta, né? Que é o sutta que eu vou abordar aqui hoje, né? E ele fala, não, é muito complicado, não começa por aí, né? Então, assim, faz tudo antes e depois chega no Brahmajala. Então, assim, eu só me dei conta disso depois, né? No final foi, de fato, o tema da minha dissertação do módulo de filosofia do mestrado, então o tema que eu tenho alguma propriedade para apresentar, mas é um tema bastante complexo para quem não tem familiaridade com os estudos do budismo. Então eu estou dando um passo atrás e eu vou começar bem devagar, com uma introdução bem ampla, para que a gente possa entrar no tema aos poucos. Para quem está familiarizado com filosofia, especialmente com o tema de metafísica, ontologia, as questões então, da existência, as questões para além da física, elas talvez tenham um pouco mais de facilidade de acompanhar. As pessoas que estão um pouco familiarizadas com esses campos de estudo talvez vão ter um pouco mais de dificuldade, e aí, para que a coisa não seja muito catastrófica, vai me interrompendo, para não ficar num monólogo aqui sozinho, falando coisas achando que vocês estão entendendo, fica à vontade para me interromper, e a gente vai até onde der, né? Porque no final é uma dissertação que eu vou tentar apresentar, vou tentar fazer em 50 minutos, mas acho que, na verdade, já passou um pouquinho mais, daí vou tentar fazer em uns 45 minutos, e acho que vai ficar bem apertado, mas eu vou tentar ser bem sintético. Para introduzir uma primeira reflexão muito inicial, para quem não tem nenhum contato com os estudos de budismo, bom, o que é o budismo, né? E a dissertação, o Brahmajala Sutta, é sobre o que é o conhecimento budista, né? Então, é uma discussão do campo da epistemologia, né? E há um amplo debate sobre se o budismo ele é uma religião, se ele é uma filosofia, se ele é alguma outra coisa, né? E a resposta deveria ser, na minha opinião, é que sim, ele é uma religião, e sim, ele é uma filosofia, e sim, ele é uma outra coisa. Ele é todas essas outras coisas. Porque o budismo é um fenômeno desses fenômenos sociais e culturais extremamente complexo, extremamente multidisciplinar e multifacetado. Então, para você ter uma ideia, o budismo ele atravessa um período de 2.500 anos de história, um espaço geográfico de todos os continentes do mundo hoje, digamos, mas que tem uma amplitude enorme por toda a Ásia, e hoje a gente já tem o budismo, as discussões sobre budismo nos Estados Unidos e Europa, né? Então, assim, em cada lugar que o budismo chega, ele se mistura com a cultura local. Então, o budismo na Mongólia é bastante diferente do budismo do Tibete, que é bastante diferente do budismo no Sudeste Asiático, que é bastante diferente do budismo do Sri Lanka. Esses budismos são totalmente diferentes. O do Japão, o budismo Zen, totalmente diferente. Então, assim, existe um núcleo duro que eu acredito que eu talvez consiga apresentar aqui para vocês, que é o que é esse conhecimento budismo num núcleo duro, digamos, da sua origem. Entretanto, cada fenômeno que o budismo se manifesta em cada país, em cada momento da história é muito diferente. Então, o budismo na Índia, de 2.500 anos atrás, o budismo desapareceu da Índia, mais ou menos uns 500, 1.000 anos depois, ele desapareceu, cerca de 800 anos depois. Aí ele chegou na China ele se misturou com o taoísmo e com o confucionismo. Aí ele virou uma outra coisa, completamente diferente, completamente misturada com o taoísmo. Quando ele chegou no Tibete, ele se misturou com a questão a crença de uma religião local do Tibete que chamava Bon, B-O-H-N, que é uma religião dos espíritos e tal. No Sudeste Asiático, ele se sumou com outras crenças, e no Sri Lanka ele ficou de uma forma muito específica também. Então, assim, eu não vou falar muito das escolas e das tradições, mas só para ter uma orientação um pouco geral, de que o budismo é muito complexo. Sim, ele pode ser uma filosofia, sim, ele pode ser uma religião, e sim, ele pode não ser uma filosofia e não ser uma religião, né? Para quem está familiarizado com o campo de estudo do budismo, é comum a compreensão de que o budismo também, para além de uma filosofia ou para além de uma religião, ele apresenta uma conduta prática de vida, né? Independente de crenças, né? Um treinamento psíquico é uma via de conhecimento baseada na experiência, né? Então, enfim, realmente um campo de estudo muito interessante, que tem uma variedade enorme aí, e esse slide era só para dar uma introdução de toda essa amplitude geográfica, histórica e cultural que esse fenômeno que é o budismo atravessa.
as minhas referências aqui são especificamente baseadas numa escola que se chama Escola Theravada do Budismo, tá? Que é a primeira escola, digamos assim, de uma forma muito simplista. Theravada é a doutrina dos senhores, dos velhos, dos mais velhos, né? Então, é uma das primeiras escolas do budismo, é a que está registrada em Pali. Você tem uma série de outras escolas que ficou registrada em sânscrito, que é uma língua posterior ao Pali, né? Então, por exemplo, toda a tradição chinesa, ela vem da tradição do sânscrito, por exemplo, já é uma outra história. Então, as minhas referências aqui são do Pali, são do budismo Theravada, tá? Mas eu acho que tudo isso fica muito técnico e muito detalhado para a gente ficar entrando aqui, acho que não cabe. Então, a questão do Buda, né? Buda é uma palavra que vem do significado de iluminação, então ele é uma pessoa que alcançou um estado de sabedoria e de compreensão da realidade bastante apurado, né? Mas não é um estado exclusivo de uma única pessoa, né? Buda é uma característica que está presente em todas as pessoas e qualquer pessoa pode exercitar a sua iluminação, digamos assim, ou não, né? Isso é uma faculdade disponível a qualquer outra pessoa. O Buda é um ser humano como qualquer outro que enfim, desenvolve uma série de compreensões sobre a realidade. Poderia-se dizer, de alguma forma, um grande filósofo, uma pessoa muito sábia, enfim. Claro, a partir disso, do Buda, seguidores do budismo fizeram do Buda uma deidade. Sim, isso é verdade. É uma possibilidade, né? Então você tem a possibilidade de transformar o Buda em uma espécie de Deus. Sim, isso acontece. E aí tem diversas raízes do budismo que vão para esse lado, e tem raízes do budismo que não vão para esse lado, de transformar o Buda numa deidade e de simplesmente entendê-lo como um ser humano que alcançou um grau elevado de conhecimento e tentar seguir o mesmo caminho que ele ensinava, né? Qual era a questão do Buda? A questão do Buda central, a questão do budismo é a questão do sofrimento, né? Porque a experiência humana é incompleta, né? Essa é a base do questionamento do Buda. Ele sai de casa, é um príncipe que sai de casa, abandona a vida material que ele estava envolvido nessa busca pela compreensão do porquê que a experiência humana é sempre incompleta. Pode passar, Gia, para o próximo, por favor. Então, eu queria, antes de entrar no texto, apresentar para vocês só alguns conceitos muito, muito fundamentais para que a gente tenha um piso mínimo para entender o que é a epistemologia budista, né, o que é o conhecimento budista. Tá? Então, basicamente, o problema que o Buda encontra na sua frente é a insatisfação, né? Não existe nada na vida que me satisfaz. Todas as experiências da vida, em algum momento, vão me levar a uma incompletude, a uma insaciedade, né? Eu posso me alimentar muito bem agora, daqui a algumas horas eu estou com fome. E essa mesma lógica acontece para todos os fenômenos da vida, né? Não existe na experiência humana a plenitude, né? Essa experiência de plenitude ela não está aqui no campo da nossa existência. E ele se pergunta por que isso não existe, né? Existe uma tradução muito infeliz do termo dukkha, né? Que é o termo que é traduzido comumente como sofrimento, e porque a primeira grande afirmação da filosofia budista é que a vida é dukkha, né? Mas dukkha, se você traduz como sofrimento, você realmente simplifica muito a dimensão desse conceito. O conceito de dukkha é um conceito que fala sobre a insatisfação da experiência humana, a inexistência de um estado de plenitude. Não é sobre sofrimento. Claro que sofrimento é uma das formas da insatisfação, mas ele é uma gradação de múltiplas camadas, infinitas camadas entre o sofrimento e é uma experiência muito prazerosa, que mesmo uma experiência muito prazerosa também não é plenamente satisfatória. Então a questão do Buda é sobre essa insatisfação da vida, o que eu estou chamando aqui de insatisfatoriedade, incompletude, né? Também traduzida como sofrimento, mas que é a tradução que eu menos gosto. E ele faz um diagnóstico de que essa insatisfação ela está relacionada fundamentalmente à forma como a gente se engaja com os acontecimentos da vida, né? Então, existe uma forma do meu engajamento com a vida que faz com que ela seja mais insatisfatória ou menos insatisfatória. E aí entra um conceito-chave em cena, que é o conceito de apego, ou de sede, ou de aversão, rejeição. Então, quando eu estou muito fixadamente apegado a uma experiência, e essa experiência ela é transitória, isso me leva a uma experiência de sofrimento, né? Então, qual seria a solução? Desconstruir a forma como eu me engajo com as experiências da vida, para que então eu pudesse ter uma experiência
mais suave. Como é que eu faço isso? Por uma jornada de conduta ética, treinamento mental e o desenvolvimento da sabedoria, né? Que é justamente o tema da conversa de hoje. O que é a sabedoria para o Buda, né? O que é a sabedoria no budismo? Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa. Desculpa, Felipe. É que estão falando que tá pequeno, mas é que o problema é que se eu aumento, eu perco metade do slide. Pode ficar só nas bolinhas, aí, só no diagrama, aí tá ótimo. Tá. Então, as 3 características da existência são o fundamento da ontologia budista, né? O que é a existência no budismo, né? Claro, isso seria um assunto para um ano de estudo, mas eu vou tentar falar aqui em um segundo, que poderia se resumir entre várias possibilidades nessas 3 características da existência. A existência, os fenômenos da existência, eles são impermanentes, né? Não tem nada que é estático. Tudo que surge desaparece, tudo que cresce declina, tudo que se desenvolve depois definha e morre, tudo que nasce morre, enfim. Não tem nada estático na existência. Por conta dessa ausência de estaticidade da existência, o eu, o Felipe, ou o Jean, ou o João, ou quem for, não tem uma essência estável, né? Você não encontra na sua composição uma essência. Então, o eu também é transitório. Agora, porque eu sou apegado ao eu me sinto sempre insatisfeito. Tá? Então, assim, de uma maneira muito simplista, até, enfim, caricatural, né? Essa seria a base, digamos assim, do ensinamento do Buda. É um dos pilares fundamentais. Esse pilar está presente em qualquer uma de todas essas escolas que eu comentei, em qualquer um dos momentos da existência do budismo, dos 2.500 anos até hoje. Esse seria um pilar fundamental. A experiência ela é transitória e o apego ao eu, a uma ficção de um eu rígido, um eu essencialmente independente, né, uma essência independente particular, leva a essa sensação constante de insatisfação da vida. Porque é um pouco óbvio, né? Se eu estou apegado a esse copo d'água, e esse copo d'água vai acabar em algum momento, eu vou sofrer, porque ele vai acabar. Então, a questão é a forma como eu me relaciono com esse copo d'água. Se eu só desfruto a experiência do copo d'água sem ficar, o meu copo d'água, como eu queria que ele durasse para sempre, ou como eu queria que ele se repetisse eternamente, eu posso experimentar o copo d'água de uma forma muito mais leve, muito mais harmônica, muito mais saudável, e é um pouco essa a essência do ensinamento do Buda. Tá? Bom, dito isso, essa era só uma introdução, realmente vai ser bastante desafiador cumprir aqui o cronograma, mas essa era só uma introdução para a gente conseguir entrar no texto. Tá? Então, agora que a gente tem os conceitos fundamentais, Jean, acho que pode tirar a imagem da tela, acho que não precisa mais ficar. Eu compartilharia aqui o texto e acompanharia com vocês, mas eu estou com um problema no meu compartilhamento e acho que também não vai fazer falta porque o texto está em inglês e eu ia, na verdade, usar ele só como uma base para apresentar. Então, eu vou continuar usando ele como uma base e a gente vai conversando. Tá? Então, eu queria apresentar para vocês 4 imagens presentes no budismo para essa reflexão sobre o que é o conhecimento apresentado no budismo, né? São 4 parábolas, 4 fábulas, 4 contos, enfim, e eu vou ver se eu consigo cumprir com tudo isso ao longo desses próximos 40 minutos, aí meia hora. Vamos lá. Então, basicamente, o que eu gostaria de contar aqui para vocês são 2 aspectos sobre o conhecimento budista. Um aspecto é que o conhecimento budista ele tem uma perspectiva pragmática e finalista, né? Então, o conhecimento budista ele não tem interesses outros para além da iluminação, né, digamos assim. Então, o interesse do Buda é compartilhar o ensinamento com as pessoas para que elas consigam ser mais felizes. E qualquer coisa que escapa a aumentar a felicidade das pessoas não interessa ao Buda como tema de estudo. Tá? Isso é um aspecto importante. E o outro aspecto do conhecimento budista é que ele é antimetafísico. Bom, aí começa a ficar um pouco mais complicado, vamos ver se eu vou ser bem sucedido aqui de explicar o que seria esse antimetafísico. O conhecimento do Buda, ele se opõe à metafísica porque ele está baseado na experiência. Então, a metafísica seria um campo para além do físico,
um campo das construções conceituais, das construções intelectuais abstratas, desconectadas da experiência do real. São artificialidades intelectuais. E o conhecimento do Buda é o oposto disso. Ele está fincado, indissociável da experiência física. Tá? Então, uma das passagens do Brahmajala Sutta, ele vai dizer que o conhecimento acontece nas portas dos sentidos. Né? Então, não é na narrativa intelectual, mas é no que eu sinto na minha pele, no que eu sinto no meu nariz, no olfato, na audição, nos olhos, no paladar e dentro do meu corpo, e claro, na minha experiência com as minhas ideias e com as minhas narrativas. Essas 5, 6 portas dos sentidos, né, sendo a mente uma delas, são o que compõem a sabedoria, né, e não o destaque e a elevação de uma única perspectiva, por exemplo, que é onde se constituiu a base enfim, da filosofia moderna, do racionalismo, enfim, Descartes, e essa questão toda da elevação do intelecto como algo que pode conhecer o mundo a partir de concepções abstratas. A gente tem aí o Kant entrando muito também nesse aspecto, de uma forma muito simplista, assim, claro que tem muitas nuances nessa história, tá? Então, são 2 aspectos que eu queria mostrar para vocês. O aspecto de uma finalidade e o aspecto não conceitual, não intelectual, não abstrato, ou seja, experiencial, ou seja, do corpo, da vivência, dos sentidos, do ensinamento do Buda. São 2 aspectos aqui para a gente tentar começar a entender o que é o conhecimento budista, o que é a sabedoria budista. E é muito interessante, porque a definição do Platão na República do que é sabedoria é muito parecida e convergente com o Buda, né? O Platão fala, existe conhecimento, e conhecimento são várias coisas, e sabedoria seria todo aquele conhecimento que ajuda a organizar as forças internas do corpo. Então, de alguma forma, eu acho que o Buda está alinhado com esse tipo de perspectiva, apesar de se opor ao Platão em várias outras coisas. Nesse ponto, eu acho que eles se aproximam. Então, eu vou começar com a primeira imagem. A primeira imagem, essa parábola das folhas da floresta de Sinsapa. E aí, antes disso, perdão, vamos fazer a introdução das questões não respondidas pelo Buda, que é o tema por onde a gente vai entrar no conhecimento budista. O Buda se recusava a responder um conjunto de questões que era recorrentemente perguntada para ele. Então, assim, as perguntas eram sobre a existência do mundo, se o mundo é finito, se o mundo é infinito, aonde teve o início do mundo, aonde terminou o mundo, perguntas sobre a existência do mundo, perguntas sobre o corpo e sobre a alma, se a substância do corpo é a mesma da substância da alma, se corpo e alma são a mesma coisa, se eles são diferentes, se eles são finitos, se eles são infinitos, e perguntas sobre o que aconteceria com o Buda após a morte. Tá? Esse conjunto de perguntas se repete para o Buda constantemente. É muito recorrente nos discursos do Buda alguém virar para ele e falar, então, mas o mundo, explica o que é a existência do mundo, por que o mundo existe, ele é infinito, quando que ele começou, quando que ele terminou? E o Buda sistematicamente deixa essas perguntas sem resposta. E esse é um dos temas mais estudados nos estudos de budismo, porque, enfim, é um enigma, digamos assim, né, que eu acho que a gente tem várias pistas para entender o porquê que ele não responde essas perguntas. E tem várias hipóteses. Né? A primeira hipótese, ele não responde porque ele não sabia a resposta. Né? Essa é uma possível hipótese. Outra hipótese é ele não responde porque as respostas para essas perguntas são irrelevantes. Né? Essa é uma outra hipótese. Uma outra hipótese é ele não responde essas perguntas porque a forma como essas perguntas são feitas define existências que não existem, ficções de coisas que não existem, que é a questão metafísica. Então, eu vou tentar explicar esses 2 principais motivos pelo qual ele não responde. Né? Um deles, porque essas perguntas ontológicas, existenciais, abstratas, estão fora do campo de interesse dele, porque a compreensão intelectual sobre essas questões não faz de ninguém mais feliz ou menos feliz. Né? Se eu sei por que o mundo existe, tudo bem, eu tenho uma explicação, mas isso não muda a minha forma de interação com o mundo, isso não me faz mais feliz, isso não interessa o Buda. No critério dele de felicidade, eu preciso de uma outra forma de conhecimento que não é intelectual. E o segundo conjunto é que, sim, essas perguntas, elas partem de... como eu vou dizer isso? Elas
constrói entidades fixas, por exemplo, corpo, alma, mundo, Buda, como se essas entidades fixas pudessem existir. E isso são conceitos metafísicos que ele desconstrói. Não são compatíveis com a estrutura de conhecimento que ele apresenta, né? Se tudo é impermanente, não existe, em última instância, o Buda está muito alinhado com o Nietzsche na crítica do Nietzsche à gramática, né? A crítica do Nietzsche à gramática é que tem uma frase muito famosa do Nietzsche, do aforismo 5 do Gaia Ciência, se não estou enganado, ou do Crepúsculo dos Ídolos, acho que é Crepúsculo dos Ídolos, que ele fala que temo que ainda acreditamos em Deus, porque ainda acreditamos na gramática, né? Porque ainda utilizamos a gramática. Bom, isso é realmente uma frase muito complexa de se explicar de uma maneira simples, eu vou me esforçar, mas o que ele está querendo dizer aqui é que a gramática, a linguagem narrativa, ela implica um sujeito e um objeto, quando na verdade não existe sujeito e objeto, é tudo fluxo em transformação, né? E é isso que o Buda apresenta. Então, a ontologia budista é um fluxo. Só existiriam verbos, né? Então, não existiriam sujeitos, só existiriam verbos. Então, não existiria o Felipe, existiria o ato de felipar, sei lá, algo do tipo, né? Existiria o verbo Felipe, mas não existiria o sujeito Felipe. O sujeito Felipe não existe, ele era uma coisa ontem, ele hoje já não é a mesma coisa, amanhã ele não vai ser a mesma coisa, né? E eu posso falar, o Felipe é legal, mas se você me pegar num dia de mau humor, eu não vou ser um cara legal. Então, esses atributos são ficções de tentativa de criar estaticidade em um mundo que não é estático. Então, todos esses conceitos, eles esse é um dos motivos pelo qual o Buda não responde as perguntas, já entregando boa parte do texto aqui, porque eu acho que eu estou um pouco preocupado com o tempo da apresentação, mas ele não responde as perguntas também porque essas perguntas embutem a pré-concepção de conceitos que não são estáticos, né? Então, se ele responde que sim, o mundo é infinito, ou que não, o mundo não é infinito, ele precisa afirmar que existe um mundo. E, na verdade, para o Buda, esse mundo ele é muito mais complexo do que isso. Ele é um fluxo contínuo em constante transformação. Você não conseguiria caracterizar o mundo em X ou Y. Ele está em constante transformação e, por isso, essa resposta ela não é possível de ser dada. Essa é uma das hipóteses, né? Mas, enfim, vou entrar na primeira imagem, das 4 imagens que eu gostaria de trazer para vocês, que é a das folhas de Sinsapa, né? Fazem as 10 perguntas não respondidas para o Buda, e o Buda, de novo, não responde. Mais uma das ocasiões em que ele não responde, ele se recusa a responder, e o monge pergunta para ele, mas por que você não responde essas perguntas? E ele diz, ele pega um punhado, ele está numa floresta, que chama Floresta de Sinsapa, ele pega um punhado de folhas na mão, e ele pergunta para o monge, aonde tem mais folhas? Na minha mão ou na copa das árvores dessa floresta? E aí o monge responde, bom, é óbvio que é na copa das árvores dessa floresta. Na copa das árvores dessa floresta tem infinitas folhas a mais do que tem na sua mão. E o Buda responde, perfeito. As folhas da copa dessas árvores representam todo o conhecimento que eu alcancei. Entretanto, as folhas na minha mão representam só o que eu ensino. Por quê? Porque eu só ensino aquilo que está relacionado ao caminho que leva à erradicação da insatisfação. Então, o Buda ele tem um escopo de conhecimento muito bem delimitado. E qualquer coisa que escapa a esse escopo, que não for pragmaticamente relativo à finalidade, à teleologia do budismo, ou à soteriologia do budismo, teleologia como aquilo que tem um horizonte fim, uma finalidade, um destino, um telos, ou soteriologia, aquilo que leva a uma iluminação, não é o termo, aquilo que leva a uma salvação, né? Tudo que escape a essa teleologia, essa soteriologia não interessa ao Buda e ele não vai explicar, tá? Então, beleza, acho que essa é uma primeira imagem para entrar aqui com vocês. Eu vou tentar me ater, eu não vou entrar no texto porque senão eu vou me perder, eu vou me ater só a essas 4 imagens que acho que são bem centrais. A segunda imagem, uma parábola da flecha envenenada, né? Uma pessoa toma uma flechada com veneno e essa pessoa é levada para um médico. E o Buda conta essa história, né? Obviamente. De novo, justificando do porquê que ele não responde as perguntas.
E nesse caso é muito interessante, porque é um monge que vira para o Buda e fala o seguinte: se você não me responder essas perguntas, eu vou assumir que você não sabe a resposta e eu vou deixar de ser monge hoje mesmo. E o Buda então conta essa parábola do homem envenenado com uma flecha. Essa parábola é muito rica. Ele conta a história. Primeiro ele diz para o monge: olha, eu nunca te disse que eu ia responder as perguntas existenciais do mundo. Se você veio aqui esperando que eu te respondesse as perguntas existenciais do mundo, sim, pode ir para casa, porque não vou fazer isso. Você vai morrer esperando, ele fala para o cara. E depois ele conta essa história. Um homem é flechado com uma flecha envenenada e é levado para um médico. Quando ele chega no médico, o médico vai tirar a flecha do corpo dele e ele pergunta para o médico: peraí, antes de você tirar essa flecha, qual é a natureza do veneno que está nessa flecha? Qual é o material dessa flecha? De ferro ou é de madeira? Quem foi que atirou a flecha? A flecha ela foi atirada por uma pessoa alta ou por uma pessoa baixa? De qual parte do nosso reinado essa pessoa veio? E a pessoa tem assim infinitas perguntas para fazer para o médico antes de deixar ele tirar a flecha. E analogamente, então, o que o Buda diz é que eu estou tentando te ensinar um caminho para reduzir o seu sofrimento e você está me fazendo perguntas irrelevantes, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Esses dois exemplos é para marcar o aspecto finalístico, soteriológico, teleológico do ensinamento do Buda. Então, espero que tenha ficado claro, então, com essas duas imagens, que existe um campo muito específico do conhecimento ao qual o Buda está preocupado, que é todo aquele conhecimento que diz respeito à redução do sofrimento. Então, existem muitas outras verdades. Existem a lei da gravidade, qualquer outra verdade que a gente possa pensar, de qualquer outra ciência, mas para o Buda só interessa aquilo que reduz sofrimento. Então, por isso, ele não responde essas perguntas existenciais e logo, por consequência, a gente conclui, ele mesmo, não precisa nem concluir, ele mesmo diz, essas perguntas não reduzem o sofrimento. E pelo contrário, né? É aí que a gente vai entrar na segunda parte, pelo contrário, essas perguntas elas estão associadas a um nível muito grande não muito grande, mas não necessariamente muito grande, mas a um nível significativo de apego, né? De necessidade de criar estaticidade em um mundo instável. Tá? Então, eu uso um trecho aqui do Kant, da Crítica da Razão Pura, do parágrafo, do segundo parágrafo da introdução da Crítica da Razão Pura, onde ele diz que existem questões que são impossíveis de serem respondidas, mas que essas questões também são impossíveis de não serem nosso objeto de estudo, né? E é sobre essas questões que ele tenta se debruçar, o Kant, nesse livro, onde ele vai conceber uma série de conceitos importantes, como imperativo categórico, e essas ideias abstratas que tentam responder a essas perguntas irrespondíveis, digamos assim, né? O Buda tem uma outra abordagem oposta ao Kant para esse tipo de questão. Ele vai dizer: a demanda por responder essas questões já é o sintoma do sofrimento. A demanda por saber a natureza do corpo, a natureza da alma, se o mundo é finito, se ele não é finito, como ele começou e como ele terminou, já é uma demanda insaciável, ela já é uma demanda por estabilidade, como se houvesse um conceito que pudesse criar uma estabilidade no mundo. Entretanto, qualquer desses conceitos, e a gente pode, por exemplo, enfim, um conceito de Deus, por exemplo, é um deles, mas você poderia ter muitos outros conceitos que a gente pode tentar usar para uma estabilização da realidade, mas que não vão mudar o fato de que a realidade continua se transformando e que o fato de você não conseguir se relacionar de uma forma harmônica com a constante transformação das coisas, o surgir e o desaparecer das coisas, você continua sofrendo. Então, como esses conceitos eles não vão te ajudar, eles vão te atrapalhar, eu não vou responder as suas perguntas. Tá? Então, um pouco, esse é um outro pano de fundo aí que eu estou tentando entrar para essa questão, e aí vou entrar então na terceira imagem, que é a parábola dos cegos e do elefante. Na época do Buda, tinham muitos debates ao ar livre e na cultura
do subcontinente indiano naquela época, você tinha muitas religiões e muitos ascetas, com muitas... O hinduísmo, digamos assim, ele é um emaranhado, ele é uma grande constelação de diferentes conhecimentos que são só organizados de forma integrada depois que a Inglaterra coloniza a Índia, mas na verdade é uma fragmentação muito grande ali. E existe uma cultura muito grande de debate sobre esses temas, justamente. E nunca se chega a uma conclusão. Esses debates eles são intermináveis, e vem um asceta não sei da onde, discute com um asceta não sei da onde. E o Buda enumera 62 perspectivas filosóficas sobre a existência do tempo dele, tá? Que se encaixam com várias das nossas aqui, dos tempos de hoje. A gente não consegue pensar em muitas mais possibilidades para além dessas 62, na verdade. Já é uma fragmentação bem grande. E ele fala, os representantes dessas 62 explicações filosóficas sobre o mundo, eles não conseguem chegar num consenso. E qual é a diferença? Eu já vou chegar lá, já estou entregando o ouro antes da hora. Então, aí ele usa, para falar sobre esses ascetas que ficam discutindo sem chegar a nenhuma conclusão, ele usa a parábola dos cegos descrevendo um elefante. Então, você coloca 4 cegos para descrever um elefante. O primeiro deles pegou na tromba, o segundo deles pegou na pata, o terceiro deles pegou na barriga e o quarto deles pegou no rabo. Cada um deles vai descrever um elefante totalmente diferente do outro. Um deles vai falar que o elefante é como um tronco, o outro vai falar que é como uma corda, o outro vai falar que é como um sei lá o quê, enfim. Porque eles estão com as mãos tentando entender algo que está para além do conhecimento tátil que eles conseguem desenvolver naquele momento. Essa é a forma como Buda se refere aos ascetas que tentam explicar a realidade filosoficamente, né? O que ele está tentando dizer? Tem muitas camadas nessa parábola. Essa parábola é uma parábola muito densa, ela pode parecer muito simples, mas ela tem muitas camadas. Uma das camadas é que o instrumento que está sendo utilizado para descrever o elefante não é o instrumento adequado, né? Então, e eu vou me ater só a esse aspecto da parábola, né? Basicamente, o instrumento intelectual não é o instrumento adequado para responder às questões ontológicas. É isso que o Buda está dizendo. O instrumento intelectual não tem competência. Isso é um consenso entre o Buda, o Kant e o Nietzsche, né? Assim, e vários outros. Aí você pode citar uma lista infinita de filósofos que vão concordar que sim, é impossível dar conta das questões ontológicas com o intelecto, né? Alguns vão achar que conseguiram e tal, mas enfim, isso é uma outra história. Então, o Buda diz isso simplesmente é um esforço com um instrumento equivocado. E aí a quarta e última imagem, meio que assassinando aqui o texto de uma forma muito simples, e depois eu vou retomando aqui, vendo os pontos que eu perdi. Fala, Gia, desculpa. Só uma coisa que eu quis te interromper, mas claro. Já passaram aproximadamente 40 minutos. Só tá. Você ficar... Tranquilo. Já estou chegando aqui na quarta imagem e vou tentar finalizar de uma forma mais... Eu acho que o Erickson tem uma pergunta, porque ele levantou a mão. Não sei se foi acidente ou não. Fica à vontade de perguntar. O Erickson quiser falar agora, mas pode ser que tenha sido um acidente. Bom, então continua, Felipe. Vamos nessa. Então, a quarta imagem que eu queria trazer é a imagem da balsa, né? Então, quando perguntam para o Buda qual é o papel da razão e do conhecimento intelectual, ele diz, é como uma balsa. Tá tendo uma enchente, você precisa atravessar o rio. Você encontra algumas madeiras, você constrói uma balsa. E depois que você atravessa o rio, você abandona a balsa, né? Então, você não precisa colocar a balsa nos ombros do outro lado do rio e sair carregando a balsa, né? Então, basicamente, o que ele está dizendo tem várias camadas nessa parábola, mas uma das camadas, talvez seja central para o que eu estou tentando compartilhar aqui hoje, é que o conhecimento intelectual, ele como diria o Wittgenstein, ele é uma escada que você usa para subir no topo de um prédio e depois você chuta ela. Você não precisa mais dela depois que você subiu, né? Então, o conhecimento intelectual, para o Buda, ele tem uma função para te colocar alinhado com a experiência. Mas depois disso,
o conhecimento, digamos assim, sobre a existência, ele se dá no campo da experiência. Aonde está esse conhecimento? Está, como eu falei, no corpo, no contato das portas dos sentidos com o corpo. E aí toda uma tradição de meditação se desenvolve a partir disso, né? Do desenvolvimento de um conhecimento a partir das experiências sensoriais do corpo. E para o Buda, esse é o campo onde se respondem as questões ontológicas, né? As questões ontológicas não podem ser respondidas no intelectual. Deixa eu fazer só uma passada rápida aqui no texto para ver, porque certamente eu fui mais simplista do que eu imaginei no primeiro momento, para tentar pelo menos cobrir o principal. Então aí tem esse aspecto de que, de fato, as perguntas feitas para ele embutem, né, carregam dentro de si uma má compreensão da existência. Então, as perguntas pressupõem entidades permanentes. Então, ele não pode responder perguntas que pressupõem entidades permanentes, porque essas entidades, na verdade, não existem. Então, o sim ou o não afirma algo que é contra a ontologia dele, né? E a ontologia dele é a ontologia do surgir e desaparecer de todos os fenômenos. Não existe nada permanente. Tudo surge e desaparece constantemente. Então, essa é a ontologia do Buda. Então, ela é incompatível com esses conceitos. Nesse sentido, a filosofia do Buda ela é muito alinhada com a filosofia do Nietzsche. Em Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche se esforça muito para desconstruir essa necessidade humana de construção de conceitos que sejam estáveis, né? Então, é uma demanda psicológica por estabilidade num mundo instável. E para isso a gente cria conceitos para nos refugiar. O Nietzsche se empenha vigorosamente em desconstruir esses conceitos e trazer, de fato, a potência para a experiência, né? E o Buda, igualmente, também se esforça bastante em desconstruir as crenças nesses conceitos e trazer a prioridade para as portas dos sentidos e para a experiência. Então, diria, numa linguagem filosófica, que o conhecimento budista ele está no campo da fenomenologia e não no campo da metafísica. Ele seria antimetafísico e seria mais alinhado com o campo da fenomenologia, né? Deixa eu seguir um pouquinho mais aqui no meu texto para ver o que eu estou esquecendo. E aí, um aspecto que eu acho que é muito relevante também é que a crença nesses conceitos, ela só leva à ampliação do sofrimento. Não só do meu sofrimento, mas do sofrimento daqueles que estão ao meu redor. Porque a maior parte dos conflitos do mundo, se não todos, acredito que todos, na verdade, todos os conflitos que a gente enxerga no mundo, eles são ao redor de conceitos, né? Então, são os hindus contra os muçulmanos, os de esquerda contra os de direita, enfim, o que for, né? Você pode pensar qualquer conflito significativo da humanidade, ele está fundamentalmente baseado em algum conceito estático que define um grupo como diferente do outro, ou que define uma verdade mais verdade do que a outra. Não, eu sei a verdade, você não sabe. Não, o meu grupo sabe, a sua não sabe. Então, o Buda, nesse discurso do Brahmajala Sutta, que é esse em que ele fala das 62 filosofias desses cegos que estão tentando descrever um elefante e não conseguem encontrar um consenso e ficam discutindo, ele está justamente falando de todos os conflitos da humanidade. De alguma forma, ele está falando, enquanto continuarmos buscando conceitos para nos representarmos e dividir a verdade da não verdade, a gente está no caminho errado, né? Isso não é um caminho... Ele não pode ser vitorioso de nenhuma forma. Não existe sucesso nesse caminho. Se eu intelectualmente vou conceitualizar a realidade em verdades e vou usar essas verdades para me opor a outras formas de existência que coexistem no mundo comigo, isso só leva ao conflito e não tem nenhuma pertinência para o campo da sabedoria sobre a existência, que é, de fato, o campo que, para o Buda, é o campo privilegiado de estudo e que deveria ser o nosso foco. Então, ele fala, não perca seu tempo. Ele desencoraja os monges, assim, cansativamente, exaustivamente, repetidamente, a não se engajar em debates filosóficos e disputas sobre quem está mais certo, quem está menos certo, sobre verdade. No final, o que ele está querendo dizer? Todos esses conceitos são um espelho do eu. Por quê? Vamos lá, isso talvez seja uma conexão um pouco mais longa, mas
eu uso essas crenças de verdade para me autodefinir, para definir a minha autoimagem, né? Então, o Felipe é de esquerda e budista, né? A partir do momento que eu fiz isso, eu uso esses conjuntos de verdade para me autodefinir, pronto. Eu estou me opondo a todas as pessoas que não são budistas, eu estou me opondo a todas as pessoas que não são de esquerda. Então, seja no campo da filosofia, da religião ou da política, esses conceitos, eles, na perspectiva do Buda, eles não tocam a sabedoria que, de fato, vai levar à redução do sofrimento. Então, quando ele se diferencia desses 62 ascetas, ele diz que o conhecimento que ele propõe é categoricamente diferente, é outra categoria de conhecimento. Não é um conhecimento da categoria intelectual, narrativa, abstrata, ele é da categoria experiencial, da esfera dos fenômenos, da esfera dos sentidos, das portas dos sentidos no corpo. E que todos esses conceitos são consequência de uma razão incompleta, aplicação da razão sobre uma perspectiva incompleta da realidade. É o cego descrevendo o elefante. Então, eu consigo perceber a tromba do elefante, eu vou dar a minha própria definição de elefante, e eu vou falar, o elefante é isso, a verdade é isso aqui, a verdade do elefante é a tromba, a verdade do elefante é a tromba, e aí guerras vão se fazer no mundo, porque eu tenho certeza que a verdade do elefante é a tromba, mas eu não sabia que, na verdade, eu não tinha a perspectiva do todo, eu estava usando um instrumento errado para conhecer, e ele está dizendo, parem de usar esse instrumento, voltem para a experiência. Tá? Eu acho que tem um aspecto que eu estou deixando de fora, vamos lá, eu só vou saber quando eu chegar lá. Sim, então, é isso. Esse ponto é muito importante. Não é sobre o conteúdo, né? Não é que está todo mundo errado, não é que as pessoas, nenhuma dessas reflexões toca em nada o que é a realidade ou que elas não têm nenhuma relevância. Não é sobre o que, é sobre o como. Não sei se eu vou conseguir fazer esse ponto claro, mas a questão não é se o mundo é finito ou é infinito. Enfim, vamos assumir que ele seja finito e você acredita que ele é finito. Perfeito. A questão é que a forma como você se engaja com essa verdade cria conflito entre você e as outras pessoas. Então, é menos sobre o conteúdo e é mais sobre a forma como eu me engajo com o conteúdo. Então, o conhecimento do Buda está relacionado principalmente a um estado psíquico de relacionamento com o conhecimento. E esse estado psíquico de relacionamento com o conhecimento, ele é muito... como ele é consciente da instabilidade constante do mundo, ele não fica tentando atribuir ao conhecimento uma estaticidade que ele não tem. Então, por conta disso, ele é muito mais fluxo, ele é muito mais solto, ele é muito menos rígido e muito menos conflituoso por consequência. Tá? Eu não sei se eu consegui deixar claro, mas o aspecto psicológico do engajamento com a verdade, digamos assim, ou com o conhecimento, é o aspecto central. E todas essas formas de abordagem do conhecimento que ele está criticando, que são principalmente formas de conhecimento intelectual, criam uma forma de engajamento com o conhecimento que é conflituosa. Então, o exemplo que eu dei da pessoa que tomou a flechada, as perguntas que ela está tentando fazer para entender o que era aquela flechada envenenada, elas estão carregadas de sofrimento. Por que isso aconteceu? Por que aquilo ali? Por que aquilo ali? Todos esses nossos porquês existenciais estão carregados de sofrimento. E o fato de explicar ou não explicar esses porquês não vai reduzir o sofrimento. O que vai reduzir o sofrimento é a forma como você se relaciona com os fenômenos da vida. Seja o conhecimento ou todas as outras coisas que estão acontecendo. Não tem distinção. Para toda essa experiência existe uma conduta prática, que é o ensinamento do Buda, que obviamente não vai dar para falar aqui. E acho que como são 7:55, é melhor parar. Mas, grosso modo, eu acho que eu consegui tocar nos pontos principais aí do que eu queria. E eu vou revisitar minhas notas aqui enquanto vocês perguntam para ver se eu esqueci de alguma coisa.